Na madrugada de 15 de setembro de 1977, na pequena cidade de Paciência, nos arredores do Rio de Janeiro, Brasil, Antônio Larrubia, um motorista de ônibus de 33 anos, estava prestes a viver uma das experiências mais bizarras e aterrorizantes já documentadas na ufologia brasileira. Era uma noite como qualquer outra quando Antônio se preparava para mais um dia de trabalho, acordando pontualmente às 2 da manhã. Após lavar o rosto, escovar os dentes e encher sua garrafa térmica com café, vestiu-se e saiu de casa por volta das 2h15, deixando para trás sua esposa e filho pequeno ainda adormecidos. Antônio era descrito como um homem atraente e robusto, de olhos azuis penetrantes, cabelos castanhos e pele bronzeada. Sua voz tinha um timbre marcante que combinava com sua aparência física impressionante. Trabalhava como motorista de ônibus para sustentar sua família, levando uma vida equilibrada e tranquila naquele subúrbio brasileiro que ainda não estava completamente desenvolvido. Muitos motoristas moravam distante da garagem da empresa, então um ônibus passava recolhendo cada um deles antes do início do turno. No entanto, Antônio vivia em uma estrada de terra irregular enlameada pelas chuvas constantes, impossível de ser percorrida por um ônibus. Por isso, ele caminhava até as ruas pavimentadas mais próximas para ser apanhado por volta das 2h35. Embora aquela área tivesse certa reputação de periculosidade, Antônio não se sentia particularmente preocupado enquanto caminhava, já que a cidade estava praticamente deserta naquele horário. Após caminhar alguns quarteirões, ele atravessou uma rua e se aproximava de um campo onde crianças costumavam jogar futebol durante o dia. Foi então que algo tão extraordinário apareceu diante dele que Antônio ficou paralisado de choque e espanto. Bem à sua frente, no meio do campo, repousava um objeto imenso de cor cinza opaco que se assemelhava a chumbo. Este objeto estranho em formato de chapéu ocupava quase toda a área e tinha aproximadamente 70 metros de diâmetro. O objeto tinha formato de disco com uma borda mais larga na parte inferior e uma seção em forma de domo mais alta no centro. A parte mais baixa media cerca de 3 metros de altura, enquanto a seção do domo se estendia por mais de 10 metros. Examinando mais de perto, ele percebeu que o objeto não tinha janelas ou portas visíveis. Antônio mais tarde diria que nunca havia acreditado em discos voadores, mas aquilo era sem dúvida alguma. Seu primeiro instinto foi virar-se e voltar para casa imediatamente, mas ele não conseguiria ir muito longe. Naquele exato momento, uma luz intensamente brilhante começou a iluminar toda a área, e o poste de energia elétrica ao lado dele começou a brilhar em uma cor azul intensa. Esta luz azul então rapidamente o envolveu, paralisando seu corpo completamente, como se ele estivesse preso em uma concha de vidro invisível. Antônio entrou em estado de pânico e tentou gritar por ajuda, mas descobriu que também era incapaz de fazer isso. Foi quando ele subitamente notou 3 criaturas robóticas idênticas posicionadas perto dele. Elas não eram muito altas, chegando apenas até seus ombros, mas ao mesmo tempo eram bastante volumosas, com o torso dos robôs mais largo que o seu próprio. Tinham 2 braços grossos que se estreitavam até pontas que pareciam dedos únicos, lembrando estranhamente trombas de elefante. As criaturas eram cobertas por algo que se assemelhava a escamas de alumínio áspero e sem brilho. Antônio não achava que fosse algum tipo de armadura, pois o material permitia que elas se movessem com muita liberdade. A princípio, ele pensou que cada robô estava sentado em algo, mas rapidamente percebeu que aquilo era na verdade parte do corpo deles. A única perna ou tronco da criatura era arredondada na parte inferior, lembrando fortemente os banquinhos que ele frequentemente via a bordo de barcos. Usavam capacetes metálicos em formato oval. Onde eram mais largos, havia uma faixa cortada em seções semelhantes a espelhos. Uma peça mais fina saía do topo, estendendo-se acima da cabeça, parecendo ser algum tipo de antena em forma de colher. Desses espelhos, uma luz azul começou a piscar em padrões alternados de brilho intenso e fraco, e parecia ter algum tipo de efeito hipnótico sobre ele, pois começou a se sentir estranhamente tranquilo. Um desses robôs tinha algo que parecia uma seringa no final de seu braço. Apontou-a em direção a Antônio e depois em direção ao grande objeto no campo. Então, sem sentir absolutamente nada, os robôs e Antônio começaram a flutuar na direção do disco.
ele viu dois dos pequenos homens robóticos o agarrando antes de sentir uma espécie de tremor e aparecer em um corredor estranho de aparência branca e metálica. Ele sabia que haviam entrado na nave, mas não tinha ideia de como chegaram lá tão rapidamente. Agora percebia que algumas partes do interior mais adiante no corredor eram um tanto transparentes, permitindo que ele visse claramente através das laterais da nave. Estava ciente de que estavam no ar e parecia que voavam de sul para norte. Mas apenas um momento depois, outra luz azul brilhante piscou e Antônio apareceu em um grande salão circular vazio. Uma luz azul profunda descia do teto, descendo pelas paredes, tornando-se mais clara e se misturando com a cor branca do alumínio. Ele percebeu que a sala estava cheia desses homens robóticos, com dúzias deles de cada lado. Com suas estranhas pernas semelhantes a bancos, quase parecia um grupo de crianças escolares sentadas e se preparando para algum tipo de lição. Com o pânico voltando, ele se forçou a gritar: "O que vocês querem? Quem são vocês?" Imediatamente, para a surpresa de Antônio, todos os robôs tombaram no chão. Isso lhe deu a impressão de que sua voz de alguma forma havia causado essa reação. A luz cresceu até uma intensidade cegante e as criaturas mais uma vez começaram a se levantar. Agora, como se todo o oxigênio da sala tivesse desaparecido, ele de repente se viu incapaz de respirar também. A sala estava completamente silenciosa neste ponto, com as criaturas não fazendo nenhum som enquanto se moviam. Enquanto lutava por uma boa respiração, ele notou algo curioso: os estranhos homens de metal podiam ser ouvidos respirando perfeitamente bem, embora fracamente. Antônio tentou gritar com eles novamente, mas naquele momento, cada ser robótico levantou seu apêndice até a antena em forma de colher e começou a segurá-la no lugar. Logo, a antena começou a girar em velocidade incrível antes da luz crescer ainda mais brilhante. Quando a luminosidade não diminuiu, ele viu que um objeto estranho semelhante a um piano havia aparecido na sala. No entanto, era mais parecido com uma caixa retangular e ficava sobre apenas duas pernas de poste na altura do peito. Havia também algo como antenas saindo de cada lado, e tinha uma pequena placa de metal no topo. Um dos seres então tirou algo de seu cinto e colocou sobre esta placa metálica. Antônio percebeu que este robô era o único na sala com o que parecia ser um cinto de ferramentas. Ao inspecionar mais de perto, viu seringas de tamanhos diferentes penduradas no cinto também. O robô pegou uma dessas seringas e de alguma forma interagiu com um objeto semelhante ao piano antes de pressionar uma tecla. Isso faria com que um vídeo aparecesse na parede ao lado de Antônio. Parecia que eles estavam tentando mostrar-lhe vários conceitos diferentes, pegando uma nova seringa e mudando o vídeo a cada poucos momentos. A primeira coisa que ele viu foi ele mesmo, parecendo estar deitado de bruços em uma mesa invisível. Estava balançando braços e pernas enquanto dois dos robôs pareciam examiná-lo. Antônio diria mais tarde: "Eu me observei naquela tela. Eu estava nu e eles estavam me estudando." Um deles estava iluminando seu peito com uma luz azul enquanto o outro parecia examinar sua cabeça. Tudo na cena estava coberto por aquela mesma luz azul profunda que o havia paralisado antes. A imagem então mudou para Antônio sozinho, mas ainda nu, parecendo respirar pesadamente. A próxima mostrava vestido e aparentemente caminhando pela rua com sacolas de compras, mas seus dentes batiam e ele tinha uma expressão nervosa. Ele também notou que estava estranhamente balançando o braço livre e movendo a boca sem que nenhuma palavra saísse. Depois foi mostrado um cavalo puxando uma carroça por uma estrada de terra, mas ele não conseguia identificar onde isso deveria ser. Em seguida, mostrou um homem esfarrapado sem sapatos, camisa rasgada e chapéu de palha. Antônio supôs que este devia ser o dono daquela carroça, mas não sabia o que mais pensar disso. O vídeo mudou novamente, e agora Antônio se viu ao lado de uma bola laranja brilhantemente iluminada. Depois viu uma bola azul brilhantemente iluminada com uma das entidades robóticas ao lado dela. Em seguida, foi mostrado indiscutivelmente um dos clipes mais bizarros de todos os vídeos, deixando uma impressão bastante estranha nele. Ele podia ver um grande cachorro babando pela boca, latindo em direção a uma dessas criaturas. Estava claramente com raiva e tentando alcançar o robô, mas não conseguia.
O cachorro latiu mais 4 ou 5 vezes antes que a entidade no vídeo estranhamente começasse a derreter em uma substância acinzentada semelhante a mingau. Depois foi mostrado o mesmo vídeo, mas antes que o cachorro pudesse terminar de latir, o robô na projeção puxou um aparelho de seringa e disparou uma luz azul brilhante em direção a ele. Para o horror de Antônio, o cachorro ficou azul e começou a derreter de cima para baixo, transformando-se na mesma substância semelhante a mingau. Antônio não achava que fosse necessariamente um laser, mas talvez algum outro tipo de luz focada. Ele ficou muito chocado ao ver tudo isso acontecer e acredita que o cachorro deve ter morrido. Após um momento, foi mostrada uma nova cena que parecia ser algum tipo de fábrica deles. Era toda feita do mesmo material de alumínio branco e impecavelmente limpa. A fábrica era tão grande que se estendia além do que ele podia ver. Havia milhões desses robôs se movendo também, e pareciam estar construindo OVNIs. Havia 3 fileiras deles visíveis em diferentes estágios de conclusão. Ele podia ver esqueletos de OVNIs no extremo esquerdo e naves quase concluídas no extremo direito. Durante todo esse tempo, os robôs pareciam trabalhar neles sem qualquer tipo de ferramenta, usando apenas seus estranhos apêndices. O vídeo então mudou abruptamente, mostrando que parecia ser um trem japonês desgastado percorrendo partes do Brasil. Parecia velho e não tinha janelas, mas parecia ser apenas mais um trem comum ao olhar para os outros detalhes. Então viajou para dentro de um túnel e foi perdido de vista antes que o robô rapidamente mudasse para o próximo vídeo. Agora ele podia ver uma rua muito movimentada, congestionada com carros ao ponto de todos ficarem parados. Antônio compararia isso a uma das vias mais movimentadas do Rio, mas não tinha certeza de onde a estrada realmente estava. Então piscou para outro segmento mostrando Antônio. Agora, fumaça parecia estar saindo de suas costas com uma súbita onda de dor e calor percorrendo exatamente na mesma área enquanto assistia. Parece que ele foi mostrado mais um vídeo depois disso, mas por um bom tempo ele se recusou a dizer o que realmente retratava. Durante um desses últimos vídeos, o mesmo robô se aproximou dele, pegando outra seringa do cinto e anexando-a ao seu braço esquerdo. A seringa começou a girar, logo girando tão rápido que ele não conseguia acompanhar com os olhos. A seringa então foi apontada para ele e, contra sua vontade, seu braço direito começou a flutuar para cima. Foi então enfiada em seu dedo médio, mas ele não sentiu nenhuma dor, nem mesmo uma picada. A seringa transparente começou a se encher com seu sangue, cuja cor se destacava fortemente contra o branco e o azul da sala. Uma vez que estava completamente cheia, foi removida sem sequer deixar uma marca. Uma vez feito isso e os vídeos terminados, os robôs pegaram a seringa cheia de sangue e começaram a desenhar 3 círculos com uma marca através deles na parede. Foi então que ele foi mais uma vez paralisado neste feixe de luz direcionado diretamente para ele. Antônio diria mais tarde, parecia que eles queriam me assar vivo. Aquele feixe de luz me deixou vermelho, queimando como fogo. Então, assim como havia entrado na nave, ele estava subitamente de volta, na rua novamente, em pé ao lado da ferrovia. Um robô estava ao seu lado. E ao olhar para cima, ele podia ver um objeto semelhante a um balão flutuando para o céu antes de desaparecer. Quando olhou para baixo novamente, a estranha entidade também havia desaparecido. Ele não conseguia se lembrar de como havia chegado lá e não tinha certeza de onde exatamente estava. Estranhamente, ele notou que todos os seus pertences que havia deixado cair no campo estavam agora ao seu lado. Verificou seu relógio, mas havia parado de funcionar. Antônio disse, eu levanto toda manhã às 2 horas. Escovo os dentes, me limpo e saio por volta das 2h15 ou 2h20. Naquela quinta-feira de manhã, deviam ser 2h20, pois essa é a hora em que meu relógio parou. Após verificar seus arredores, ele percebeu que estava logo do outro lado da rua da estação Panko. Logo percebendo que estava a quase 2 ou 3 quilômetros daquele campo de futebol, ele atravessou a rua, perguntando a um homem que passava que horas eram. Foi informado de que eram cerca de 2h50 antes que o homem rapidamente se afastasse. Antônio, agora ciente de sua localização e da hora, subitamente se lembrou de que tinha que ir trabalhar, e seguiu para um ponto de embarque próximo para outros motoristas de ônibus.
Ele conseguiu pegar o ônibus 310 e de alguma forma realmente chegou ao trabalho no horário. Ainda estava um pouco ansioso após seu encontro e seu corpo doía por toda parte, mas decidiu seguir em frente com seu turno. Sua visão escureceria de vez em quando, mas fora isso, ele parecia bem e seguiu com sua vida normalmente, não planejando contar a ninguém sobre o que realmente havia acontecido com ele. Ele trabalhou no dia seguinte também, mas começou a se sentir mal à medida que o dia passava. Foi para casa e foi direto para a cama antes de ficar muito doente mais tarde naquela noite. Começou a ter diarreia constante, que segundo ele só era interrompida por episódios frequentes de vômito. Foi quando finalmente decidiu contar à esposa porque achava que estava doente, explicando todo o encontro a ela. Mais tarde naquela noite, seu corpo começou a queimar por toda parte. Sua esposa, tentando aliviar um pouco disso, esfregou o álcool sobre ele, o que pareceu ajudar um pouco, e ele conseguiu descansar. Além de tudo isso, começou a sofrer de fortes dores de cabeça também, e isso fez faltar ao trabalho nos próximos 2 dias. Com seus sintomas apenas piorando, ele foi trabalhar na segunda-feira apenas para dizer que precisava largar o emprego. Neste ponto, estava tendo dificuldade para respirar e também começando a coçar e queimar por todo o corpo. Tornou-se tão insuportável que ele começou a arrancar suas roupas e se coçar na frente dos outros funcionários. Todos começaram a correr e tentar ajudá-lo, com ele dizendo que parecia que havia sido jogado em uma panela de água fervente. Um funcionário começou a jogá-lo com mangueira, mas não parecia estar ajudando. Embora parecesse um pouco verde no rosto, pensaram que ele devia estar tendo uma reação alérgica ou talvez até tivesse enlouquecido. Decidiram fazê-lo ver a enfermeira da empresa, que quis imediatamente dar-lhe um tranquilizante para acalmá-lo. No entanto, Antônio recusou, preocupado que pudesse de alguma forma piorar tudo. Esta enfermeira logo descobriria que ele estava com febre alta, com temperatura em torno de 41,5 graus Celsius. Ela verificaria novamente algumas horas depois, descobrindo que havia diminuído, apenas para descobrir que havia subido novamente mais tarde. Neste momento, Antônio ainda estava recusando todos os medicamentos, com medo de quaisquer reações que pudesse ter com o que quer que tivesse acontecido com ele no disco voador. Ele tentou explicar o encontro com o OVNI, mas isso apenas fez com que todos pensassem que ele realmente havia perdido a razão. Na verdade, acabaram amarrando-o à cama com cordas e chamando uma ambulância. Ele foi levado ao Hospital Rocha Faria, onde seria examinado pelo Dr. David Nell, especializado em condições psicológicas. Embora não estivesse ciente de nenhum detalhe, o Dr. Nell podia dizer que algo estava estranho, dizendo aos jornais: "Não posso dizer nada ainda, mas o paciente está muito nervoso." Clinicamente, seu estado era bastante estranho, pois sua temperatura era tão variável. Psicologicamente falando, seu estado é desastroso. O médico então decidiu fazer mais alguns testes e manter Antônio lá para observação. A equipe do hospital também faria um check-up geral neste momento, mas não encontraram nada de grave fisicamente errado com ele, embora muitos problemas menores estivessem presentes. Ele estava inchado em certas áreas, tinha intestino solto e episódios frequentes de vômito, e diziam até que estava chorando durante grande parte disso. Ele também tinha uma erupção cutânea no pescoço e nas articulações, com arranhões por todo o corpo da coceira constante. Ainda tinha febre alta e se recusava a usar qualquer roupa e não permitia que ninguém sequer o tocasse. Pensando que ele poderia ter sido envenenado, verificaram o teste quando retornou, mas não encontraram nada lá também. O Dr. Nell seria perguntado mais tarde se achavam que poderia ter sido envenenamento por radiação. Eles não acreditavam, mas admitiram que não tinham o equipamento para testar isso. Sem saber exatamente o que estava errado com ele, ela tentou evitar o tópico de sua abdução no momento e apenas tentou manter seu ânimo elevado. Depois de realizar alguns testes psicológicos, como o teste de Rorschach, o Dr. Nell ficou satisfeito que Antônio não parecia estar em risco de enlouquecer. Logo, eles o convenceriam a colocar suas roupas de volta, e ele parecia estar um pouco menos nervoso no geral. Mas agora estava bebendo profusamente, como se estivesse morrendo de sede, e ainda reclamava que o interior de sua boca queimava. O Dr. Nell, decidindo que ele agora estava calmo o suficiente para conversar,
Logo ouviu toda a história das estranhas criaturas robóticas e do enorme OVNI. Antônio também explicaria que sentia que a sensação de queimação era pior onde as luzes azuis continuavam sendo direcionadas para ele. Embora não dissessem em voz alta, muitos podiam perceber que este encontro era muito interessante para o Dr. Nel. E parece que seria muito interessante para outros médicos também. Logo depois, outros 6 médicos que ouviram falar disso do primeiro viriam visitar Antônio também. Antônio diria, se não fosse pela dor, que era excruciante, no hospital, eu nunca na minha vida teria contado a ninguém sobre o que havia acontecido comigo. Logo, uma das principais repórteres deste caso, Irene Granchi, viria tentar falar com ele, mas infelizmente para ela, Antônio estava cansado de visitantes e cansado de contar a mesma história. Ele se recusou a vê-la naquele dia, mas disse que tentaria encontrá-la em algum momento no futuro. Com uma família para cuidar, assim como uma mãe doente, Antônio logo deixou o hospital. A senhorita Granchi falaria com a equipe, com o Dr. Nel dizendo que sentia que ele era geralmente um homem normal e na verdade bastante inteligente. No final, ela apenas se sentiu mal por ele. Outro médico acrescentaria que uma temperatura tão alta poderia ter sido fatal, e ele ficou surpreso em vê-lo deixar o hospital tão rapidamente. A senhorita Granchi, querendo visitar sua casa alguns dias depois de ser liberado, viajou por algum tempo por aquelas estradas lavadas pela chuva, apenas para descobrir que ele não estava em casa. Seu vizinho lhe diria que Antônio estava ficando com seus sogros na cidade vizinha de Paciência, de onde ela havia acabado de viajar. Antes de voltar todo o caminho, ela decidiu parar no campo onde ele havia visto a nave. Ficou surpresa com o tamanho da área, mas não conseguiu ver nenhuma depressão na grama à primeira vista. Embora não houvesse muito mais para ver, ela notaria algumas linhas de energia de alta capacidade, que ela diz que frequentemente aparecem perto de outras áreas de encontro. Mas antes que pudesse dar uma boa olhada em tudo, ela notou um grupo de crianças mais velhas. Aquela parte da cidade era conhecida por ter um pouco de criminalidade naquela época. Então, quando chamou a atenção de um grupo de jovens de aparência hostil, decidiu apenas voltar para o carro e continuar dirigindo. Em 8 de outubro, ela finalmente estava chegando ao apartamento da sogra, que ficava acima de uma padaria. Os membros da família de Antônio atenderam a porta e o persuadiram a vir à porta também. Ele se aproximou, mas não a deixou entrar, insistindo em falar com a senhorita Granchi no corredor. A princípio, ele pensou que ela era apenas mais uma repórter de jornal e não queria ter nada a ver com ela. Ao descobrir que ela era na verdade uma professora que investigava OVNIs e encontros com alienígenas, ele se acalmou um pouco e começou a falar mais confortavelmente com ela. A senhorita Granchi queria gravar toda a conversa, mas Antônio recusou. Ela até tentou gravá-la em segredo, mas foi pega rapidamente, comentando que ele de fato parecia muito observador e perspicaz. Embora a esposa de Antônio soubesse muito sobre o que estava acontecendo, ele não queria que ela ouvisse tudo o que estava prestes a contar. Ele estava com medo do ridículo que poderia enfrentar se voltasse ao seu antigo emprego e agora estava vivendo da renda de trabalhos ocasionais que fazia naquela parte da cidade. Ele não estava feliz com esta situação e estava tentando conseguir outro emprego de motorista em outro lugar. Ele então apontaria o mais próximo a um OVNI em uma seleção de imagens antes de ser perguntado mais sobre as criaturas robóticas e sua visita ao hospital. Neste ponto, ele ficou um pouco frustrado e disse-lhe para apenas ler os relatórios dos jornais novamente, pois estava cansado de repetir a mesma história. Ele então disse que se sentia vazio às vezes e queria esquecer tudo o que havia acontecido. Queria que as erupções e lesões fossem curadas também. Neste momento, ainda estava muito sedento e estava fumando compulsivamente devido ao estresse. Ela tentou obter um pouco mais de informação dele, mas continuava sendo recebida com um puro silêncio. Ele disse que se encontraria com ela novamente em outro momento, quando se sentisse melhor, e contaria toda a história do início ao fim. E parece que Antônio manteria sua palavra. Quase um mês após seu encontro, em 18 de outubro, ele decidiria mais uma vez se encontrar com a senhorita Granchi. Naquele dia, Antônio e seu irmão inesperadamente apareceram em seu escritório completamente prontos para uma entrevista e prontos para serem gravados.
E este é na verdade de onde vem a maioria das informações sobre este caso. Ela o gravou por mais de 40 minutos, relatando que parecia que mesmo agora ele ainda sentia uma sensação de queimação de vez em quando. Ele também não conseguia se livrar da sensação de flutuação de seu encontro, com Antônio afirmando que parecia que estava caminhando por nuvens espessas. Antônio continuaria dizendo que se sentia bem antes enquanto estava na nave e realmente só começou a ficar doente depois de ser colocado de volta na rua. Ele diz que mesmo agora ainda está passando por tratamento geral de recuperação e ainda está tomando várias vitaminas diferentes. Ele também está tentando ganhar algum peso, pois perdeu mais de 5 quilos durante tudo isso. Embora ele não necessariamente sonhe com este encontro, ainda ocasionalmente se distrai e revive todo o evento em sua mente por causa do puro choque. No geral, desta vez ele foi muito mais educado e franco com a senhorita Granchi. Antônio até explicou que precisava de muito descanso hoje em dia e na maioria das noites ele está de volta àquele estado agitado. Neste ponto, estava um pouco menos nervoso e havia diminuído o ritmo do fumo. Ele então contaria toda a história, com a senhorita Granchi achando a parte mais interessante serem as projeções que Antônio descreveu como possíveis previsões futuras. Ele então lhe contaria a maior parte do que viu, mas ainda não queria dar os detalhes de uma das cenas perto do final, pois estava preocupado que ainda pudesse se tornar realidade. Ele apenas explicaria que tinha a ver com ele sujando suas roupas. Antônio contaria que também havia voltado àquele campo em uma data posterior, mas também não havia encontrado nenhum traço. Haviam se passado algumas semanas desde então ele não tinha certeza se a evidência havia sumido ou se a nave havia apenas pairado o tempo todo. Ele encontraria mais uma pessoa vivendo perto do campo que supostamente teria visto o OVNI naquela mesma noite, mas aquele homem também era um pouco beberrão e era, portanto, bastante não confiável como testemunha. No final, a senhorita Granchi nem sentia que um teste de detector de mentiras seria necessário, pois ele parecia estar verdadeiramente sofrendo e era obviamente sincero. Um tempo depois, outro pesquisador, um físico chamado Walter Buller, rastrearia Antônio e gravaria a história para si mesmo. E mesmo então, era praticamente a mesma história que ele havia contado aos jornais no hospital. Embora seus sintomas não fossem tão ruins agora, ele alegou que ainda estava sofrendo com a queimação ocasional aqui e ali, mesmo 6 meses após o encontro. Com o tempo, vários programas de rádio e TV diferentes ofereceram tê-lo, mas ele ainda se recusava a falar com qualquer mídia, oferecendo apenas uma história aos pesquisadores. Embora este relatório não mostrasse muitas informações novas, Antônio decidiria finalmente compartilhar a cena final do vídeo projetado com Buller. Parece que naquela época ele foi mais uma vez mostrado um vídeo de si mesmo, totalmente vestido desta vez. Mas então ele se viu vomitando em toda a sua camisa enquanto diarreia escorria por suas calças. Antônio disse a Buller que quando começou a ficar enjoado após o encontro, ficou extremamente preocupado que esta cena pudesse se tornar realidade. Mas parece que ele conseguiu passar por todos os seus problemas estomacais, pois afirma que o vídeo felizmente nunca se tornou factual. Em uma nota interessante, ao investigar a área, Buller realmente encontraria mais um homem com um avistamento que quase certamente estava relacionado ao encontro de Antônio. Um homem que vivia na área chamado Celso afirmaria que também havia testemunhado algo estranho voando pelo ar naquela mesma noite. Celso, um homem solteiro, estava voltando para casa depois de se divertir um pouco e acreditava que deviam ser depois das 2 horas da manhã. Foi quando estava se aproximando da estação de trem que viu algo estranho no céu. O objeto era cercado por luzes tão brilhantes que a forma não era claramente visível. Também emitia um estranho som de zumbido de alta frequência. Naquele momento, um homem atordoado caminhou até ele e começou a perguntar-lhe que horas eram. Ele respondeu e então se afastou rapidamente, não querendo se envolver com o que provavelmente era um homem bêbado. Chegou em sua casa e foi para a cama, não pensando muito mais sobre o caso. Ele realmente não acreditava em OVNIs. Mas algumas semanas depois, ele ouviu falar da história de Antônio e decidiu relatar o que havia visto naquela noite também, sentindo que os casos poderiam estar relacionados. Buller diz que Celso parecia honesto e realmente não fez muito alarde sobre todo o evento,
principalmente apenas pensando que era uma coincidência interessante. Infelizmente, este parece ser o último pouco de nova informação a surgir sobre este caso. E agora já se passaram mais de 47 anos desde o encontro de Antônio. Embora haja alguns que dizem que ele ainda está vivo e bem, não houve realmente muita prova disso. Ele nunca pareceu interessado em ganhar dinheiro com este encontro e realmente não falou sobre isso publicamente durante o resto de sua vida. A descrição de Antônio e sua recusa em se tornar uma figura pública apenas aumentaram a credibilidade de seu relato aos olhos de muitos investigadores. Ele não buscou fama, não tentou lucrar com sua experiência, e mostrou todos os sinais físicos e psicológicos de alguém que havia genuinamente passado por um trauma severo. Os sintomas médicos que Antônio apresentou foram extensivamente documentados por múltiplos profissionais de saúde. A febre extremamente alta, as queimaduras inexplicáveis, as erupções cutâneas em padrões específicos, a sede insaciável, e os problemas gastrointestinais severos foram todos verificados. O que tornou o caso particularmente intrigante para os médicos foi a natureza flutuante de sua temperatura corporal e o fato de que nenhuma causa convencional pôde ser identificada para seus sintomas. A sugestão de possível exposição à radiação foi levantada, mas o hospital não tinha o equipamento necessário para realizar testes definitivos naquela época. O caso de Antônio Larrubia tornou-se um dos mais bem documentados encontros com OVNIs no Brasil, especialmente devido ao trabalho meticuloso da pesquisadora Irene Gramsci, que era uma respeitada ufóloga brasileira conhecida por sua abordagem científica e cética. Sua investigação incluiu não apenas múltiplas entrevistas com Antônio, mas também com sua família, colegas de trabalho, profissionais médicos e testemunhas secundárias. A consistência da história de Antônio ao longo de múltiplas entrevistas, mesmo quando confrontado com perguntas detalhadas e tentativas de encontrar contradições, impressionou até os investigadores mais céticos. As projeções de vídeo que Antônio descreveu ver dentro da nave são particularmente fascinantes e têm sido objeto de intensa especulação entre ufólogos. Muitos interpretam essas imagens como tentativas de comunicação por parte das entidades robóticas, talvez explicando suas intenções, advertindo sobre consequências futuras, ou simplesmente documentando sua interação com um ser humano. A sequência mostrando o cachorro sendo desintegrado por algum tipo de arma de energia tem sido interpretada por alguns como um aviso, e se a humanidade responder com hostilidade, há consequências. A imagem das bolas azul e laranja ao lado de um humano e de um alienígena respectivamente poderia representar uma tentativa de explicar diferenças fundamentais entre as duas espécies, talvez relacionadas à energia, composição biológica, ou origem planetária. A cena mostrando a vasta fábrica onde milhões de robôs construíam naves espaciais sugere uma civilização altamente industrializada e tecnologicamente avançada, capaz de produção em massa de veículos interestelares. Isto levou alguns pesquisadores a especular se as entidades que Antônio encontrou eram realmente os criadores originais desta tecnologia ou se eles próprios eram criações robóticas de uma inteligência ainda mais avançada. A aparência mecânica dos seres, sua aparente dificuldade com a voz humana alta causando-lhes desequilíbrio, e sua dependência das antenas giratórias para se estabilizar sugerem uma natureza não biológica. As imagens proféticas que Antônio viu, particularmente aquelas mostrando ele mesmo em estados angustiados futuros, o trem japonês atravessando túneis brasileiros, e o congestionamento de trânsito extremo, têm levado a debates sobre se estas entidades possuem alguma capacidade de percepção temporal ou se estavam simplesmente mostrando cenários construídos baseados em padrões e probabilidades. O fato de que Antônio ficou aterrorizado com a possibilidade de que a cena final embaraçosa pudesse se tornar realidade, mas ela nunca se materializou, sugere que estes não eram necessariamente destinos fixos, mas talvez advertências ou possibilidades. A coleta de sangue de Antônio através daquela seringa giratória altamente tecnológica indica claramente um interesse biológico nas formas de vida humanas. A extração foi realizada de maneira tão precisa que não deixou marca ou causou dor, sugerindo uma compreensão médica avançada da fisiologia humana. O desenho dos 3 círculos com marcas através deles na parede com seu sangue permanece um dos aspectos mais misteriosos do encontro. Alguns interpretaram isto como uma assinatura ou marca, enquanto outros sugeriram que poderia ser um símbolo representando algo sobre a composição genética humana ou um aviso sobre radiação. Deixe sua opinião nos comentários, e se você conhece outros mistérios inexplicados, compartilhe conosco.
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mistérios. Até a próxima!